Olá, tudo bom com vocês? Finalmente, o novo filme do Dylanzinho, Amor e Monstros, já está disponível aí para todo o Brasil pela Netflix. Vocês não têm noção o quanto eu esperei por este momento. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu achei dessa preciosidade. Se você ainda não viu o filme, pode ficar tranquilo, porque este comecinho é sem spoilers. Mais pra frente eu vou falar alguns spoilers de leve, mas eu aviso vocês, beleza? Preparados? Então bora comigo falar de Amor e Monstros. Love and Monsters, ou Amor e Monstros, como você preferir chamar, conta a história do Joe, um adolescente que vive ali felizinho com a sua namorada, porém a sua vida ia mudar completamente. Não somente a vida do Joe, né? Mas a vida de todos os seres humanos. Um asteroide está caindo diretamente na Terra, mas o próprio filme faz uma piadinha com isso no começo, porque um asteroide destruindo a Terra é uma coisa muito clichê, muito comum aí para várias histórias. Então, nesse caso, a pegada é um pouquinho diferente. Eles atiraram um monte de foguete para destruir o asteroide e realmente conseguem. Porém, os compostos químicos que fazem os foguetes começam a cair na Terra depois da explosão, transformando os insetos em verdadeiros monstros, os chamados de sangue frio. Então, sapos, baratas, formigas, mosquitos, aranhas, esse tipo de bicho aí começam a crescer, virarem gigantes, monstros que matam as pessoas, que comem as pessoas. Eles até brincam no filme que para matar uma barata, né, normalmente você precisa de, sei lá, um veneno, um chinelo, qualquer coisa do tipo. Mas nesse caso, como eles se tornaram verdadeiros monstros, você precisa de uma arma, você precisa de uma espada. E mesmo assim pode ser muito difícil ainda para matar esses bichos e quem vai acabar morrendo pode ser você. A população então começa a viver em bunkers espalhados em vários lugares por aí. O Joe acaba se separando da sua namorada, eles vivem em bunkers diferentes, mas certo dia ele acaba encontrando ela pelo rádio e eles ficam conversando ali todos os dias. Então o Joe ele resolve ter um ato romântico, corajoso e vai atrás da sua namorada na superfície. Detalhe que eles já estavam 7 anos sem se ver, ou seja, muita coisa aconteceu de lá pra cá. A última vez que eles se viram, eles estavam em um momento fofinho e depois disso o mundo acabou. Fora que era mais ou menos 7 dias andando ali até chegar no bunker da sua namorada. Então ele poderia morrer aí nesse meio tempo. Até os amigos dele tentam convencer que não é uma coisa legal, que ele pode morrer sim. Mas ele não quer saber, ele sente a necessidade de ir atrás dela e é isso que ele faz. E fora tudo isso que eu falei pra vocês, ainda é complicado porque o Joe tem um grande problema de congelamento. Quando ele estava em uma posição ali de perigo, quando ele estava com muito medo, ele simplesmente paralisava, não conseguia se mexer direito. Então você para pensar como que esse menino conseguiu sobreviver com tantos sapos gigantes, insetos gigantes. Aí você vai ter que ver o filme para poder saber. Isso já é uma coisa que eu gosto bastante nesse filme, porque apesar de mostrar o Joe sendo um protagonista corajoso, afinal de contas ele não teria saído do bunker se não fosse, o filme mostra que nem todo mundo tem determinadas habilidades, que algumas coisas vêm com experiência, com prática e com o tempo. Então por isso a gente vê uma evolução maravilhosa do Joe no decorrer deste filme, mostrando ele desajeitado até ele começar a treinar bastante, ter várias experiências diferentes em que ele começa a enfrentar mais esse monstro e superar aí esse negócio de paralisar sempre que tá com muito medo. E uma coisa que colaborou muito também com essa história foi quando o Joe conheceu o Boy, que é um doguinho simplesmente maravilhoso. O cachorro acaba se tornando o parça do Joe ali na superfície e acaba até mesmo ajudando ele a se salvar em alguns momentos. Fora que esse doguinho, gente do céu, é um atorzão, viu? Pensa um cachorro que sabe atuar muito mais que alguns atores que a gente vê por aí. Certo momento
momento ele também conhece a Minnow, uma garotinha incrível e corajosa pra cacete, e o Clyde também, uma dupla bem habilidosa que estão indo procurar abrigo nas montanhas. Então eles começam a ensinar o Joe sobre aqueles bichos, sobre sobrevivência, como atirar, como fazer, como matar. Então isso colaborou muito também para toda essa evolução que eu tô falando. Amor e Monstros é um filme que consegue ser fofo, leve, tenso e divertido ao mesmo tempo, e eu não tô exagerando. Uma coisa que eu adoro é que nós temos várias histórias e nós temos toda essa trajetória do Joe sendo dividida em várias partes. Então o filme ele não fica enrolando em uma história só o tempo todo. Todo filme sim é sobre o Joe, mas tudo é muito bem dividido. Parece que acontece 1 milhão de coisas e você não vê a hora passar quando você assiste esse filme. O filme tem um final satisfatório sim, e um final bem fofinho até, mas ele também tem uma abertura gigantesca para uma continuação, e eu espero do fundo do meu coração que tenha. Pois é, se você ainda não assistiu Amor e Monstros, não perca tempo. Eu acho que tá assim evidente que eu amei muito esse filme, eu amei essa história. Se tornou com certeza um dos meus filmes preferidos do senhor Dylan O'Brien, e não é só porque ele é o protagonista do filme, não é só porque ele está no filme que eu gostei não, tá? É claro que ter o meu ator preferido no filme vai colaborar muito mais ainda, né, enfim, mas é o filme que você pode assistir aí com toda a família, sossegado, você vai se divertir. Ai, gente, esse filme você pode assistir várias vezes e nunca vai cansar. Vai por mim, é experiência própria aqui, tá? Agora, se você ainda não assistiu o filme e não gosta de spoilers, continue nesse vídeo por sua conta e risco, tá? Uma das coisas também que eu adorei nesse filme foi todo o rolê sobre ter monstros ruins, mas também ter monstros bons, e principalmente a forma que eles conseguem identificar quem é bom e quem é ruim. Esse negócio de conseguir ver no fundo dos olhos dos monstros que eles são bonzinhos foi muito, muito, muito fofo pra mim. Isso deu uma abertura justamente pro final do filme, quando aquele caranguejo gigante tá ali aterrorizando todo mundo, mas na verdade ele tava sofrendo porque ele tava ali, né, sendo meio que escravizado por aqueles caras idiotas que ficavam roubando comidas e remédios e enganando as pessoas. Então, se nós tivermos aí uma continuação, talvez nós tenhamos aí, sei lá, os humanos vivendo na Terra com os monstros bonzinhos, né? Porque eles não vão querer matar quem é bom. Pelo menos eu acho que não. E sobre a Amy, eu não sei como foi o sentimento de vocês aí ao assistir esse filme, mas pra mim desde o começo estava evidente que quando o Joe chegasse lá, ela não ia querer ficar com ele. Mas que deu uma dosinha, ai gente, deu uma dosinha mesmo. Mas eu também acredito que se o filme tiver de fato uma continuação, esses dois vão se reencontrar e eles vão ficar juntos sim. Principalmente depois daquele beijo no final, porque foi evidente que ainda existe química, que ainda existe sentimento. O problema é que eles viveram vidas diferentes depois de tudo isso, eles nunca chegaram a terminar o relacionamento de fato, né? Afinal de contas, o mundo meio que acabou e eles viviam longe um do outro, foram 7 anos sem se ver, então obviamente que algum deles seguiria em frente, mas eu acho que esse relacionamento ainda pode acontecer, porque assim, né, minha querida Amy, se o Dylan O'Brien está no mundo arriscando a sua vida por você, tu fique feliz, entendeu? Se ele vai andando 7 dias pra te encontrar, não tem como falar não pra um homem desse, gente, pelo amor de Deus. Bem no final também nós vimos a Minnow e o Clyde nas montanhas já ali, no meio da neve e tudo mais, então eu acho que isso pode nos trazer também uma história muito interessante. A Minnow e o Clyde são uma dupla muito bacana, mas o filme acabou não mostrando tanto assim, justamente por ter toda essa trajetória
trajetória aí do Joe, mas eu gostaria muito de saber um pouquinho mais do passado deles, ver algum flashback, alguma coisa assim. Eu sei que eles acabaram falando meio que por cima ali no filme sobre a história deles, mas eu gostaria que eles se aprofundassem mais na história desses dois, porque eles merecem. Mas então eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo se você já assistiu essa maravilha e o que você achou. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda aí muito, tá bom? Aproveita também e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!